E chegamos num momento bastante especial do nosso evento. Muitos já a conhecem como palestrante, outros a conhecem como uma referência bibliográfica, outros a conhecem pelo seu dinamismo, mas com certeza todos nós a reconhecemos não apenas pelo seu incrível currículo, mas principalmente pelas suas contribuições no cenário educacional brasileiro. E quando a gente fala de educação infantil, não tem como, num seminário de educação infantil, nós não abrirmos um evento como esse sem a presença de uma pessoa que, com certeza, contribui sobremaneira para o tema. Então, é com grande alegria que a gente recebe, neste palco da cidade de Serra Negra, para a nossa palestra magna de abertura com o tema Infâncias Potentes, Interagir, Brincar e Cantar como formas de aprender e desenvolver-se. Com vocês, a professora Emília Cipriano. E vamos conhecer mais um pouquinho dessa mulher incrível, que com certeza hoje vai nos chacoalhar. A professora é doutora em Educação e mestre em Psicologia da Educação, é graduada em Serviço Social e Pedagogia, professora titular da Faculdade de Educação e do Programa de Estudos e Pós-Graduação em Educação, formação de formadores, atua também como coordenadora do Instituto Aprender a Ser, pesquisa e formação na área educacional. Lidera 2 grupos de pesquisa certificados pelo CNPq, o Grupo Educação Integral, com investigações desenvolvidas junto à Faculdade de Educação da PUC, São Paulo, e o Grupo Políticas Públicas da Infância e Educação Integral, voltado à análise e proposição de políticas educacionais voltadas à infância e à formação integral. Com vocês, Emília Cipriano. Boa tarde! Ah, que alegria! Eu, como educadora, quero dizer a Jéssica, aplaudam essa pessoa especial que é Jéssica. Não merece? Olha, eu já vi muitas pessoas fazerem a apresentação, mas você faz isso com uma inteireza. E eu não acredito em educação onde a gente não é inteiro. A inteireza nos faz sentir, de fato, o porquê estamos aqui e para que estamos aqui. E eu olhando, aqui eu tenho muitos parceiros e parceiras ao longo de uma longa trajetória. No entanto, para mim, o mais importante é perceber que nós estamos nos reafirmando como um compromisso ético, com uma reflexão num contexto histórico tão complexo, com tantas contradições, com tantas dificuldades, com quantos desafios. E aí queria agradecer ao Jimmy pelo convite, dizer que me sinto muito honrada de estar aqui. Queria também não deixar de agradecer a todos, em especial a cidade que nos recebe. Eu tenho um carinho emocional muito grande por Serra Negra, porque foi aqui que eu fiz as férias com meus filhos muitos anos. E hoje, subindo a serra, eu ia lembrando as brincadeiras, quantas vezes alguns vomitaram, quantas vezes nós tivemos que parar, e ao mesmo tempo, como era bom chegar em Serra Negra. Eu lembro do supermercado que agora está lá com a faixa, vendido. Eu falei, nossa, quantas vezes andando. E agora vocês têm até uma referência da Itália aqui, em grande estilo. Então, Serra Negra faz parte da minha memória emocional. E aqui eu quero partir do seguinte pressuposto. Ensinamos aquilo que somos. E somos aquilo, muito daquilo que ensinamos. Ensinamos aquilo que somos porque é a nossa postura, é o nosso jeito de ser, é a nossa forma de nos relacionar. Não é, professora Rita? Que hoje o prefeito fez uma declaração lindíssima, por sinal eu queria reforçar a fala do prefeito.
eu achei muito importante ele fazer um reconhecimento público da sua equipe. Isso é raro. Nós estamos precisando de gente que reconheça a gente. Chamar as pessoas para elas serem referenciadas, para elas serem reconhecidas nos seus espaços. Nós precisamos fazer mais isso. Isso é ética do gênero humano. É acreditar que aquele que está ali está realizando um trabalho em equipe e com muita humildade, perceber que é nessa construção coletiva que pode acontecer as mudanças que a gente tanto luta. E eu, claro, teria que ficar aqui a tarde inteira agradecendo. Mas como eu acredito muito na postura profissional, eu pensei muito quando eu estava vindo para cá, o sentido que era estar aqui. E eu vou pedir para vocês ficarem de pé para o nosso ritual de começo. Pode ser? Denise, muito obrigada por me receber com tanto afeto. E que eu espero que eu possa refletir com vocês coisas que tenham significado. Eu queria dizer que eu aprendi que a gente tem que fazer rituais. Desculpem, nós estamos com um problema sério, gente. A gente começa sem começar. A gente vai embora sem terminar. A gente pega a bolsa e não se despede. Falta gentileza, falta acolhimento, falta relação de respeito, falta construção. Vocês viram como nós somos recebidos aqui? Vocês viram quando vocês subiram essa rampa? Se vocês não olharem, eu olhei toda a decoração. Vai ficar na minha mente, guardada. Vocês viram esse ambiente todo? As pessoas trabalharam muito aqui. Quando eu vi essas pipas, eu fiquei pensando tantas coisas bonitas das infâncias, como as pessoas se preocuparam em dar sentido. Vocês viram todos os arranjos? Eu fui olhando um por um e percebendo, isso não é secundário, isso faz parte da intencionalidade, isso é educação infantil. É olhar as coisas não fragmentadamente, mas é olhar o detalhe, porque criança faz isso. Ela olha aquilo que o outro não enxergou, ela enxerga. E é por isso que quem trabalha com educação infantil é tão privilegiado de conseguir ver não a aparência das situações, mas as essências. Mas eu aprendi numa aldeia indígena, eu viajo muito. E os últimos anos acho que têm sido intensos demais na minha vida, espero que a gente tenha muita força para continuar esse caminho. Mas eu fui lá para o Mato Grosso, desci em Cuiabá, e fiz 9 horas de carro, andando por aldeias indígenas, 18, até onde eu iria fazer o evento, que era Canarana. E ao chegar lá, eu me emocionei, porque um dos coordenadores do grupo me recebeu afetivamente e olhou para mim e disse: professora, desacelera. Primeiro recado. E eu percebi que eu precisava respirar, porque a gente está fazendo as coisas de uma forma tão automatizada. A gente acha que o fato de ter o mundo nesses aparelhos aí, o tempo todo nos conectando, nos faz viver mais. E a gente está perdendo a leveza, a serenidade e a profundidade de cada momento. Não sei vocês, mas eu todos os dias levanto e agradeço a vida. Estar aqui é um privilégio humano de estar vivendo. E ainda vivendo com crianças e decidindo vidas que são marcadas pelas nossas ações. Olha que missão que a gente tem. Isso sem nenhuma preguiça. E aí ele me dizia: desacelera e pensa que a gente tem que começar o dia bem. E eles fazem isso na aldeia deles. Eles começam sempre uma atividade se aplaudindo. Mas eles se aplaudem, se aplaudem, se aplaudem. E aí eles não ficam satisfeitos. Primeiro aplaude individual, depois eles ficam aplaudindo quem está em volta. Porque eles dizem, sem o outro não tem sentido nenhum ter sucesso. O que seria de nós se não tivéssemos os outros para compartilhar esse sentimento? Então eu vou pedir para vocês agora, se aplaudam educadores que estão aqui com muita intensidade, por estarmos aqui. Aplauda seus amigos, vira para trás, vira, olha. Recadinho para vocês.
Nessa aldeia, eles fazem isso 15 minutos todos os dias. A gente acha isso um absurdo. Só que tem um detalhe, a gente fica falando mal de pessoas muito mais do que 15 e não dá pausa. Isso significa leitura de mundo. Podemos sentar para começarmos? E por que eu quis tirar vocês dos lugares? Falar de educação infantil é falar de movimento. Falar de educação infantil significa falar de um tema, e aqui a Daniela, quando me passou o tema, eu quero agradecer, porque eles já me pediram, esse não foi um tema, foi construído pelo grupo, chamado Infâncias Potentes. Só o tema Infâncias Potentes já é uma afirmação. Eu estou afirmando vários conceitos e várias concepções aí. Nós vamos tentar trabalhar essas concepções, do que está por trás desta intervenção, dessa reflexão, dessa ação. Falar de infâncias potentes, eu nem vou pegar o que está sendo traduzido disso, mas eu vou pegar a primeira ideia de que já tratar o tema como infâncias, e não no singular, mas sim no plural, é o reconhecimento de que elas são múltiplas, que elas são dentro de contextos diferentes, culturas próprias, e, portanto, não há uma única infância, há múltiplas infâncias, com múltiplas leituras de mundo. Sociologia da infância nos ensina isso muito bem. É uma categoria social. Infância é um termo referente a uma categoria que a sociedade, é como a sociedade cuida das suas crianças. Portanto, elas vivem diferentes infâncias, em diferentes contextos. Uma criança de Serra Negra com a criança de Olímpia, uma criança dos vários municípios que estão aqui, né? E o que isso representa? O que isso representa ter? Porque se somos seres de culturas, podemos trocar todas essas nossas experiências enquanto cultura. Então, o termo infâncias precisa ser retomado. Segundo, elas são potentes. Eu estou dizendo, elas não são de segunda categoria, embora muitas vezes há discursos muito avançados nessa direção, e vocês sabem que nós somos os mais procurados para ser falado a importância que tem. Esse discurso ele virou massificador, inclusive, mas muitas vezes isso não se traduz em ações. Não se traduz na referência que se tem aos profissionais, não se traduz na organização dos espaços. E isso é uma reflexão que, ao mesmo tempo que a gente fala dos avanços, e eu não tenho dúvida, quem me conhece aqui sabe, a minha história está muito ligada à discussão da educação infantil, em especial no Brasil, até porque eu comecei toda a minha área em creche, que é, sem dúvida nenhuma, até hoje um grande desafio. Os centros de educação infantil, principalmente aqueles que trabalham de 0 a 3 anos. E vocês sabem os preconceitos que existem, as concepções equivocadas que estão presentes ainda, com todos os avanços na formação, e muitas vezes ainda se olha como pessoas de segunda categoria aqueles que trabalham com os pequenos. Porque não se valorizam as crianças, portanto, não se valoriza quem trabalha com essas crianças. Isso é para a gente pensar como é que a gente tem lidado com essa área enquanto potência. O que a criança traz em potência? E aí, junto com o título, vem interagir. É impossível construir educação transformadora sem interação. E não adianta a gente ficar o tempo todo falando interação sem ter a experiência do que é interagir. O que é interagir numa escola das infâncias? O que é interagir num espaço onde os saberes são múltiplos, onde as experiências podem ser percebidas de formas diferentes? E aí vem o segundo, brincar. É interagir, mas tem que brincar. E por que o brincar? O brincar aí, o lúdico, ele ocupa o papel de centralidade. Na BNCC, mas antes disso, nas diretrizes nacionais de educação infantil, a gente diz que existem 2 grandes princípios, 2 grandes conexões aí,
que é as interações e as brincadeiras. Esses são os eixos estruturantes da proposta. São duas coisas altamente subjetivas para muitas pessoas. Entender o que é isso, entender o que é interagir sem viver a experiência, não tem sentido. Ao mesmo tempo, entender brincar na sua complexidade e na sua forma de criação humana e na sua forma de originalidade, e entender a fundamentação que faz com que esse brincar de fato seja um exercício que marca simbolicamente toda uma história de vida. Isso representa o quê? Encantar como formas, e aí queria falar a palavra encantar. Gente, quantas vezes a gente fala do encantamento, mas o que tem de profissionais desencantados? E o pior é que o desencantado, além de ser desencantado, ele desencanta quem está encantado. E ele faz um serviço, um desserviço, porque ele vai, o outro sai daqui de Serra Negra cheio de propostas e chega lá no seu espaço, as equipes que estão aqui técnicas, cheias de ideias, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A primeira fala é... Se tem a fala aí, porque às vezes nem ignora inclusive. Tudo isso eu já sei, eu já fiz, eu não acredito. Romper com isso é muito complexo. E isso não pode ser rompido na questão apenas discursiva. Isso tem que ter uma ação que modifique. É na ação que a gente se modifica. É nas práticas que a gente mostra um outro jeito de fazer. Cuidado com a riqueza de discurso e pobreza das práticas. Pense em práticas efetivamente transformadoras, que são de posturas, de atitudes, de cotidianidade, situadas no aqui e agora. Não adianta a gente ficar com discurso, né? E aí hoje, quando a Jéssica falava do meu currículo, gente, o que tem gente com currículo cheio de título de validade vencida? Não adianta ter 50 títulos se você não tiver efetivo. Eu não estou dizendo que eu sou contra os títulos. Eu estou dizendo que a gente, quanto mais título tem, o compromisso é maior de realmente responder aquilo que a gente teve, o acesso e a formação. Mas nem sempre isso ocorre. O que ocorre aqui? Formas de aprender e desenvolver-se. Todos estamos num espaço de aprendizagem. Esse é um espaço de aprendizagem. E não é um espaço de aprendizagem só pelas falas que aqui são colocadas, mas é pela conexão que vocês estão fazendo uns com os outros. De uma outra cidade, de um outro grupo, de uma outra possibilidade de ter outros olhares. E pensando nisso, eu quero falar qual é a ideia de criança, que vai ser o ponto de partida nosso. Só que aí eu trouxe, e aí vocês também vão me ajudar a aplaudir o Vitor. Aplaudam o Vitor, que será meu assistente. Vitor, você vai pôr a criança. E eu quero que vocês ouçam, antes de falar dessa ideia de criança, essa música. Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? A criança que fui um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim. Use e Mas não se escuta agora. reconhecer. A criança que veio me visitar. A criança que fui um dia hoje veio me visitar. Igual mentira por aí, que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de
ser o que você quiser. A criança que está aí dentro de cada um que está aqui, ela veio hoje tentar dialogar com vocês. O que ela traz? O que a gente traz das nossas infâncias? O que a gente traz dos espaços que vivemos? Quais são as marcas desse momento? A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo o que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença. Ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir. A primeira pergunta, você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir. Como é que nós estamos desaprendendo a sorrir? Desaprendendo a ser espontâneo? Desaprendendo a falar aquilo que a gente sente? Desaprendendo a entender que o outro tem direito de ser diferente de nós? Não tem um ser mais inclusivo do que criança. A gente fala tanto da inclusão, é muito mais para nós adultos, porque as crianças, quando elas estão entre elas, elas acolhem. É claro que nós vamos ter situações culturais, de outras representações que precisam ser reconstituídas. Mas eu quero perguntar o que vocês fizeram com a criança que estava dentro de vocês. E quantos aqui foram marcadas e quantas pelas crianças, pela história, pela sua própria história. Eu trabalho na formação de professores na Pontifícia Universidade Católica há 37 anos formando pedagogos. E quero dizer a vocês que eu começo falando para eles para retomarem suas histórias. Porque sem saber a história de vida, é impossível entender a história do outro, se eu não olho para a minha própria história. Ninguém cuida de ninguém se não se sente cuidado. Entender o que aconteceu, em que momento. E eu não estou falando aqui terapia grupal. Eu estou falando o sentimento de pertencimento da sua própria história, de revisitá-la. Todos temos uma história que precisa ser compreendida. Que história é essa? O que ela nos diz? O que ela nos afeta? O que ela nos marca? Eu poderia pedir a vocês, façam esse exercício. Façam exercícios com seus grupos. Eu tenho feito várias publicações sobre história de vida de professores. O que são essas histórias de vida? As marcas que um educador traz no seu caminho. Aquilo que ele de fato traz na sua essência. O meu último livro chama Lembra de Mim? Não é por acaso. Eu estava em São Paulo, 5.000 professores, e eu fiquei perplexa de ver aquela multidão. A gente sempre fica impactada com isso, e dá borboleta no estômago. Pensem que não deu borboleta hoje, vai dar a vida inteira. Posso viver isso milhões de vezes, porque a responsabilidade de quem fala é muito grande. A responsabilidade de ocupar o espaço de reflexão do outro é uma responsabilidade gigantesca. E aí eu olhava para aquela plateia e tinha uma moça no meio da plateia com um olhar de encantamento. Vocês conhecem o olhar de encantamento? Já investigaram o olhar de encantamento? Como tem os desencantados? Tem os encantados, felizmente. E ela me olhava com um olhar doce. E eu pensava, que bom. Aí eu falava e olhava para ela, é claro. A gente quer o quê? A gente quer encontro. A gente quer alguém que nos entenda. A gente quer alguém que preste atenção na gente. A gente quer alguém que esteja nas nossas conexões. Terminou a palestra, ela veio perto de mim. E eu sou uma pessoa que gosto muito quando as pessoas vêm, me abraçam, estão comigo, sinceramente. Porque eu acho que isso é um momento de partilha. E a pessoa vem assim e ela olha para você de um jeito que você fala assim, eu tenho que continuar, não posso parar depois desse olhar. Vocês vivem isso nos seus espaços, nas suas escolas.
E aí, naquele momento, ela olhou para mim e fez aquela pergunta que acaba com uma professora que está há 4 décadas trabalhando. Você lembra de mim? Já ouviram essa frase? Vocês vão ouvir essa frase a vida inteira e eu continuo ouvindo. Porque para a pessoa você olha ela como única. E ela, nesse momento, se coloca nessa perspectiva. E aí eu olhei para ela e falei, meu Deus, que situação. Minha querida, me perdoe, eu não lembro especificamente de você. Mas com certeza nós temos uma história junta. Porque a sua conexão comigo, a sua inteireza comigo me revela que nós construímos uma ponte. Ela olhou para mim e disse, você foi minha professora. Falei, quando? No maternal. Eu fui professora do maternal, com muito orgulho. E aprendi no tanque de areia o que eu não aprendi em muitas teorias. Aprendi a me relacionar de um jeito muito diferente, trocando uma fralda, limpando alguém com vômito. Eu sempre digo que a vida é uma aprendizagem eterna. Aprendizagem de postura humana. Quanto mais eu aprendo, mais humilde eu me torno, de perceber como a gente precisa se conectar com o humano do outro. Vou contar uma história que um dia eu estava em Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha é um lugar, Porto Alegre, longe, 5 horas do aeroporto para Porto Alegre. É uma cidade que tem que ser 5 horas de carro, aqui menos, né, da minha casa para cá. E aí eu estava passando uma semana no Rio Grande do Sul, tinha feito várias cidades, e eu cheguei apavorada. E falei, eu estava louca para voltar para casa. Vocês conhecem o fenômeno de voltar para casa? Aquela coisa que a gente quer ir para a casa da gente, não vê a hora, a gente trabalha. Não, eu quero chegar na minha casa, sentir o cheiro da minha casa, estar com o meu travesseiro, que não pode ser estar no hotel mais sofisticado do mundo, mas é aquele travesseiro com aquela floinha veinha que a gente quer naquela hora. E eu louca para chegar. Todo mundo já sentiu isso? Aí eu chego e falo para a organizadora do evento, me fala uma coisa, quanto tempo é daqui em Porto Alegre? Ela falou, 5 horas. Eu falei, meu Deus, 5 horas? Como é que eu vou fazer 5 horas? Será que vai dar tempo? Será que nós não vamos nos atrasar? Porque sempre tem os atrasos que vocês conhecem, né? Faz parte de toda a construção coletiva. Ela falou, vamos conversar com o motorista. Motorista não chama motorista, ele tem nome. Eu falei, como é que é o nome dele? Antônio. Falei, vamos lá falar com o seu Antônio. Falei, seu Antônio, tudo bem? O senhor é que vai me levar para Porto Alegre? Ele falou, sim, com o maior prazer, professora. Eu falei, quanto tempo? Ele falou, 5 horas chinelando. Aí eu já comecei a ficar preocupada. Aí eu falei, não precisa correr muito não, tal, né? Ele disse, não, mas comigo a senhora não precisa ficar preocupada. Aí é que eu fiquei. Achei muita autossuficiência. Bem, entrei no carro, sentei no banco de trás, um frio, 8 graus abaixo de zero. Eu com aquele casacão, tinha comido aquele cuca, que é um doce lá da região, com o estômago cheio de açúcar. Aí não tive dúvida. Quando eu entrei, sentei, eu comecei a me sentir mal. Eu falei para ele, seu Antônio, eu não estou bem, o senhor está correndo muito. Ele disse, só não falou que queria chegar em Porto Alegre? Eu falei, mas eu queria chegar bem. Ele falou, então, abre o vidro. Gente, eu abri o vidro. Veio aquele ar gelado de fora. E aí, com o estômago cheio, olha, estando em Serra Negra, que tem todas as curvas, vocês sabem o que eu estou falando, abri o vidro, aquele ar fresco. Não tive dúvida. Comecei a vomitar, vomitei nele, no carro. Eu estava com um lenço de seda bonito. E aí ele falou, parou. Eu nunca vi uma pessoa tão gentil na minha história. Porque trabalhar com vômito, nós sabemos o que é, porque trabalhamos com gentes, com pessoas. E aí ele pegou, disse assim, pegou uma água lá, falou, olha, joga nesse lenço aí que o negócio está feio, viu? E aí, vou te monitorar até chegar lá, até a gente chegar em Porto Alegre. Então, quando ia passar em um local que tinha alguma, enfim, barreira, alguma coisa, ele falava, respira fundo, vai. E aí foi uma loucura, chegamos em cima da hora. Aí eu, sem noção,
desci do carro e fui abraçá-lo, com aquele cheiro agradável. E ele, receptivo também, foi muito gentil comigo. Aí eu olhei para ele e disse, olha, eu queria dizer, seu Antônio, que o senhor hoje me deu uma grande lição de vida. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar alguém assim que me cuidasse desse jeito. O senhor realmente cuidou de mim. Muito obrigada. Aprendi muito sobre o que é cuidar. Ele olhou para mim e disse, mas a senhora também me ensinou muito. Eu nunca pensei que uma mulher tão chique vomitasse tanto. Gente vomita. Gente passa mal. Gente tem momentos de angústia. E nós precisamos aprender a lidar cada vez mais com gente. Nós criamos uma construção. Falar de criança. Esse poema lindo é do Aldo Fortunati. Mas como a tela é pequena, eu vou fazer algumas citações apenas dele. Ele diz, por uma ideia de criança rica. O que é o rico? Na encruzilhada do possível que está presente e que transforma o presente no futuro. Criança é hoje. A Hannah Arendt tem uma colocação que eu acho brilhante. Ela diz, cuidado, nós podemos dar muito de nós nas nossas histórias, mas não deixemos de nos surpreender com o que as crianças nos trazem. As crianças nos surpreendem sempre. Quem não tiver clareza da riqueza que é esse espaço de surpreender nas mais diferentes situações. E aí ele diz, por uma criança ativa, a palavra ativa também é uma palavra complexa. Ativa não é simplesmente sem tempo para nada, mas é uma ativa, e ele vai qualificar, aquela que é guiada na experiência, ou seja, ele vive a experiência, ele sente, ele entra na experiência. Vivam essa experiência aqui que vocês estão, nesse momento, constituindo. É uma experiência que é única. Nós vamos poder vir aqui milhões de outras vezes, mas ela é essa experiência. E as crianças vivem experiências inesquecíveis. E aí ele diz, por uma extraordinária espécie de curiosidade. Quando ele fala curiosidade que se veste de desejo e de prazer. E aí eu pego a entrevista 104 anos de Edgar Morin. O entrevistador pergunta para ele, o que você atribui à sua longevidade? E a resposta dele é brilhante. Há duas coisas básicas, o amor e a curiosidade. Quando a gente deixa de ser curioso, deixou o sentido de viver. E as crianças têm isso muito forte. Essa curiosidade que faz por uma criança forte, forte não físico, aparente, mas forte que rejeita que sua identidade seja confundida com a do adulto. As crianças são únicas nisso. E eu sinto isso profundamente. Numa das escolas que eu estou atuando hoje, na residência pedagógica, um dos dias estávamos fazendo uma roda de conversa com as crianças, e eu perguntei às crianças, alguém tem alguma pergunta? E 5 anos levantou o braço, eu falei, pois não, pode falar. Ele disse, você dorme de bobs? Quanta gente tinha vontade de me perguntar isso, mas ele teve coragem. Isso é autêntico, isso é preciso, isso é verdadeiro. É aquela curiosidade que faz o outro fazer a pergunta. Nós estamos tão preocupados com respostas evasivas que não fazemos perguntas honestas e sinceras para aquilo que a gente quer de fato saber. Esse é o grande desafio da escola da infância, é trazer a pergunta. Não é trazer respostas. A resposta, cada sujeito histórico vai construir na relação com os demais profissionais, com os demais crianças, com os demais grupos que convivem. Mas a pergunta, quem sabe fazer perguntas, trabalha aquilo que o Dewey falava, não é preparar para a vida, é a vida. Escola não é preparar para a vida, escola é vida. E ser vida significa estar o tempo todo trabalhando essa ideia de brincadeiras
de cooperação. E é na cooperação que a gente descobre o sentido que tem as nossas vidas. Quem aqui não viveu alguma crise que foi num momento de mais intensidade? Quando eu não vier muito para cá, vocês me advertem, porque esse é um problema. A gente quer falar sem olhar para as pessoas. Quando um educador da infância chega num espaço, ele tem que ter um olhar. E o olhar, nós vamos conversar um pouquinho de olhar. Não é um olhar nebuloso, é um olhar de troca, é um olhar de respeito, é um olhar de intensidade, é um olhar de quem está atento àquilo. E, ao mesmo tempo, por uma ideia de criança sociável, capaz de encontrar e de se confrontar com outras crianças para construir pontos de vista e conhecimentos. A criança está sempre aberta para o debate e não para o embate. Embate é coisa de adulto, que ao invés de debater, de trocar, de mostrar, e aí vocês vão me dizer, Emília, você está dizendo de uma criança genérica. Não. Eu estou falando da potência que essas crianças têm de viver toda essa essência. E eu estou falando do último, que é por uma criança cheia de ideias, por uma ideia de criança curiosa que aprende a conhecer e entender. Não porque renuncie, mas porque nunca deixa de se abrir ao senso do espanto e da maravilha. Quem não se espanta e quem não se maravilha com a vida não aprende. O que me espanta? O que me chama a atenção? O que capta no meu processo? Um educador, ao pensar sobre isso, essa é uma imagem que vocês já devem ter visto em vários lugares, mas eu gosto muito da frase. Sobre cada criança deveríamos pôr um cartaz dizendo, cuidado, contém sonhos. Pergunto a vocês. Aquilo que o mestre Paulo Freire dizia. A amorosidade que eu falo, ela implica em mim 2 movimentos. A capacidade de sonhar numa perspectiva onde tem que haver amor, mas tem que haver muita luta. Se tem um profissional que vem lutando historicamente pela sua constituição identitária, é o educador das crianças pequenas. Eu não tenho dúvida disso. E ele se mobiliza. Pesquisas revelam que, quando você fala de formação de professores, 70% dos que vão às formações de professores são da área da educação infantil. É a área que mais procura a formação continuada, é a que mais vai procurar alternativas, e não é por acaso, é porque nós temos crianças que nos provocam a fazer isso. A gente está provocado o tempo todo a pensar de formas distintas, diferentes, trabalhando socialmente e culturalmente. Mas se elas têm sonhos, aqui eu vou provocar vocês. Levem para suas regiões o que eu chamo de mapa da empatia. O que é o mapa da empatia? Coloca lá no meio a criança e pergunta, cada uma delas, sem deixar ninguém invisibilizado, o que ela sente? O que ela ouve? O que ela fala? Quais são os seus interesses? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus desejos? Quais são os seus medos? Quais são as suas dores? Pensar sobre isso é pensar que ser é esse. Qual é o sentimento dela em determinadas situações? E não adianta você querer fazer com ela um TikTok, perguntando, nem fazer o que as influencers fazem. 10 passos para ser feliz, 4 para se vestir bem, 6 para ser elegante. Não é essa a regra. A regra é outra. A regra é observar, é identificar, é investigar. Quem educa seres humanos tem que estar constantemente pesquisando a sua identidade, a dele e aqueles que se relacionam com ele. O mapa da empatia, depois você faz o mapa da empatia do professor, depois você faz do diretor, depois você faz do coordenador, depois você faz do prefeito, você faz do supervisor, você faz das equipes. O que ele sente,
o que ele ouve, o que ele escuta, o que ele percebe. E é nesse momento que a gente passa para o Valon. E eu acho que o Valon traz para nós uma contribuição muito forte quando ele diz que o indivíduo realmente, isso é a marca maior do nosso trabalho, é um ser geneticamente social. Ele não sobrevive sem o outro, mas atualmente a gente acha muitas vezes que é possível que isso ocorra. O isolamento, a vida solitária, as bolhas vão se crescendo, são bolhas de várias naturezas. E quando o Valon diz isso, quem estuda um pouco, eu tenho o privilégio de conviver com uma pessoa que é uma grande estudiosa de Valon, que é a professora Laurinda, que é do meu grupo da PUC de São Paulo. E todas as vezes que a gente está discutindo o Valon, eu digo para ela, o que me chama mais atenção nele é a coerência dos conceitos que ele trabalha ao longo da sua trajetória. Por quê? Porque ele fala de um afetivo que afeta. O que é afetar? Vou perguntar para a minha amiga de verde aqui, querida. Eu estou te afetando? Por quê? Pode falar que eu estou preparada emocionalmente. Te instigando. O afetar-se, gente, não é sempre só uma coisa assim contemplativa. O afetar-se é se provocar. Eu estou afetado com isso. Vocês vão ver que nós não estamos afetados com muita coisa que está acontecendo à nossa volta. E aquilo para nós não tem nenhuma representação. Isso representa pensar uma pedagogia da infância. E aqui tem uma discussão importante. Pedagogia da infância não é 0 a 6, é 0 a 12. O que nós estamos fazendo, efetivamente, de pegar crianças de 8, 9, 10 e tratar como pré-adolescentes, é, no mínimo, encurtar a fase mais importante da existência humana em termos de construção, inclusive, da sua identidade. Essa redução. E aí eu sempre digo que os professores de educação infantil e anos iniciais deveriam andar juntinhos. Por quê? Nós temos muito que trocar. E não disputar, nem encaminhar, nem cobrar, mas construir uma ação coletivamente que tenha continuidade. Isso fortalece todos nós. Não é um professor. Fortalece toda a construção que a gente está fazendo, curricular, relacional. E olha, a minha experiência vem me mostrando isso. Nessa escola, numa das escolas que a gente está fazendo a residência, a gente faz uma semana das crianças que estão no último estágio do ensino da educação infantil, aos 5 anos, né, e 11 meses, que vocês sabem que o ensino de 9 anos, até hoje, é uma situação que a gente não conseguiu resolver. Porque o que nós temos criança de 6 anos no ensino fundamental que ainda não entendeu o que é o ensino fundamental. Ela tem uma característica de necessidade que precisa ser entendida. Eu estou exagerando? Quem está na ação sabe do que eu estou falando. E aí a gente fala assim, tem que fazer adaptação. Isso não é adaptação, gente. É muito mais do que isso. É você não se perceber naquele espaço. Você está falando algumas coisas e ele está dizendo, deixa eu ir brincar um pouquinho. Deixa eu ir para não sei aonde. Deixa eu conversar com o meu amigo. Porque isso é uma necessidade humana. E por que a gente quebra e faz essa cisão? Então, o que a gente faz? Faz uma semana das crianças do primeiro ano recebendo as crianças que vão para lá. E eles é que preparam a escola para receber. Escola pública. Se vocês soubessem o que as crianças fazem para receber essas crianças, inclusive eles se reinventam. E nesse momento eles trabalham a questão da interação humana, de respeito ao outro. É possível? Claro que é. Dá trabalho? Muito. Porque é preparado o ano inteiro esse momento. Mas só que quem faz isso não é o adulto fazendo a acolhida só. São as próprias. E aí é lindo, porque as professoras vão junto.
para estar acompanhando todo o processo, interagindo no processo. Mas é muito bonito quando o menino lá do primeiro ano diz para outro de 6, aqui tem umas coisas que mudam, mas a gente pode fazer diferente também. E eles próprios vão trazendo a conexão do acolhimento dos seus parceiros. Uma pedagogia da infância é uma construção de um trabalho junto às crianças de 0 a 12 anos que, apesar de formalmente estruturada, pretende garantir a elas viver plenamente a sua infância. Nós estamos roubando as infâncias de muitos espaços. E, portanto, eu não estou aqui querendo ser romântica, e não estou dizendo que eles não vão fazer, não vão trabalhar com as diferentes linguagens, pelo contrário. Mas eu estou dizendo o direito que ele tem de viver esse tempo, o direito que ele tem de vivenciar essa experiência, o direito que ele tem de não entrar em práticas ritualísticas inflexíveis, tais como cristalizam nas rotinas domésticas, escolares e hospitalares. Nós estamos num espaço chamado escola, onde nós temos que categorizar que forma nós olhamos para essa escola. O Pearson diz uma coisa, e eu gosto muito, acho que nós temos que ler muito mais a neurociência, mas nós temos que ler muito outras áreas do conhecimento, além das clássicas que a gente sempre leu. E é claro que para que a gente faça isso, a semiótica nos ajuda muito. Trabalhar com crianças tem muita conexão com a semiótica. O que é a semiótica? É a leitura de símbolos, de representações. E eu digo para vocês, a escola da infância não é alguma coisa que você tem que estar lidando com o simbólico o tempo todo. Aquilo que tem sentido para aquele grupo de crianças naquele momento. E ele diz assim, primeiro, um olhar fixo. Tem gente que olha e olha fixamente. Enxerga uma parte do processo. Mas tem um outro olhar, que é o saber, é o olhar fluido, é aquele que vai fazendo os apontamentos. E tem o terceiro olhar, que é o olhar aberto, é aquele que é capaz de enxergar e identificar o que é comum, o que nos une, o que nos conecta. Pensar sobre esses olhares implica em perguntar, e aí a pergunta é para vocês levarem para as suas cidades, para os seus espaços. Que infâncias estamos oferecendo para nossas crianças? Qual é a infância que nós estamos oferecendo nos nossos espaços? Qual é a qualidade desta infância? Eu não estou falando de o que simplesmente nós estamos trabalhando no sentido de corresponder, e aí hoje a Denise falou muito bem, eu gostei muito, porque quando a gente fala da leitura, quando a gente fala da escrita, quando fala, não é para antecipar nada, é para ter o direito de ter acesso a todas as linguagens humanas, respeitando as diferentes singularidades. Esse é o grande desafio humano nosso. E fazer isso, tanta pressa para crescer, para depois perceber que a infância é a coisa mais bonita da vida. Se eu pedisse para vocês agora fazerem relatos, vocês iam ver que muitos de nós gostariam de voltar para ela. É claro que alguns vivem infâncias muito diferentes. Assim como tem aqueles que viveram sonhos na infância, você tem aqueles que foi tirado deles o direito, inclusive, de viver essa infância. Nós temos aí pressões fortíssimas. Nesse momento que nós estamos aqui, o número de crianças que são, de alguma forma, não respeitadas é imenso. Os números são estarrecedores. A violência familiar com crianças, a violência doméstica com as crianças, a violência, inclusive, em relação ao próprio corpo dessa criança, é muito mais sério do que a gente imagina. E é claro que quando a gente diz isso, é para dizer que, para discutir esse tema, eu tenho 4 eixos. E é claro que eu levaria uma semana para fazer uma profundidade cada um, mas eu vou pontuar como 4 grandes desafios para pensar sobre isso. O primeiro é discutir políticas públicas. Discutir política pública, educadores da infância. Não digam que política pública não tem nada a ver com você, porque ela está intimamente ligada a tudo que você faz. Hoje nós estamos com uma política pública
né, que fala do compromisso nacional da qualidade e da equidade na infância. Olha a oportunidade que se tem de viabilizar isso. Isso é uma política pública. Só que para isso a gente precisa conhecer, defender, ir nos diferentes fóruns, trazer nossos parceiros e aqueles que não são nossos parceiros, porque não entendem o que representa isso. Às vezes a nossa linguagem é muito pedagogês. E a gente tem que trazer os parceiros, as nossas comunidades, os territórios que a gente trabalha, para discutir o que significa uma infância, de fato, que tenha qualidade e equidade. O que representa para uma cidade, para um país, para um planeta. Não há possibilidade de mudança se não passar por essa dimensão. Isso não é comprovado cientificamente, mas é comprovado na cultura popular. É comprovado que quando você interfere na vida das crianças nos primeiros anos de vida, em termos de qualidade, você constrói a possibilidade dela ter realmente viver. Isso é cientificamente provado nas mais várias áreas do conhecimento. Porém, tem o segundo problema, que são as bases epistemológicas. Esse nome é muito forte. O que é epistemologia? É o conhecimento. Qual é o conhecimento? E aqui eu diria para os educadores da infância. Pensem muito que nós precisamos conhecer cada vez mais e mais e mais. E nós não vamos parar de estudar nunca, porque temos muita coisa para aprender em relação a essas bases epistemológicas. Que conhecimento nós temos para falar algumas coisas sobre crianças nesse contexto? Nós temos que investigar cada vez mais. Eu vou entrar depois rapidamente nesse tema. O terceiro é formação de professores. Nós estamos vivendo um caos de formação de professores. E eu não tenho dúvida que o maior problema que temos hoje é não ter uma experiência real no cotidiano das escolas. É impossível, vocês me desculpem, eu não tenho nada contra IAD, assim, aparentemente num primeiro momento, mas eu não acredito em formação inicial de professores por IAD. Eu tenho essa posição. E eu não estou falando que não tem IAD de qualidade. Só que ele não substitui e nem irá, nunca terá condição. E quando algum professor fala para mim, nós vamos ser substituídos, eu falo, eu duvido que alguém me substitua. Eu tenho certeza que se vocês colocassem aqui um chat para falar as coisas que eu estou falando, ele não ia falar. Porque eu falo de um lugar onde eu habito. Eu estou sendo clara? E eu queria que vocês pensassem muito na valorização que os profissionais têm que ter nessa direção. Porque essa relação de observação, de interação, de cumplicidade, de entrega, de troca de vida, é uma experiência humana a ser vivida pelos humanos. Semana passada nós tivemos na PUC de São Paulo um atelierista de Reggio Emília apresentando os projetos. Por sinal, eu tive várias experiências esse mês nessa direção, porque eu tive também uma grande exposição que está sendo feita, que veio de Reggio, que está em São Paulo, em várias escolas das redes privadas de São Paulo, apresentando essa exposição. Materiais lindíssimos, mas eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão se surpreender, mas eu vou ter coragem de falar. Eu vou em escola pública e eu já vi coisa em escola pública que não está em lugar nenhum publicado, mas que dá de 10-0 em qualquer outro tipo de iniciativa. Por quê? Porque é ali onde se tira, na verdade, um compromisso de algumas situações. Aqui não estou querendo fazer competição, eu estou falando de como é visibilizado o trabalho das redes públicas. Eu posso dizer, porque a semana passada eu estava no Maranhão, num município chamado Pio XII, que é 4 horas de São Luís. Vocês vão falar também, você só pega essas coisas. Eu gosto delas. E sabe quem é que abriu o evento todo da educação? Crianças falando.
apresentando suas produções e falando. Um lia literatura, o outro trazia uma experiência, o outro relatava, o outro apresentava um material, o outro fez um coral. E eu ficava olhando e dizendo, gente, por que isso não tem nenhum tipo... Eu estou falando um lugar que pode ser que muitos de vocês nunca ouviram nem falar. Eu também não tinha ouvido. Aprendi lá com aquelas crianças. E a segurança que eles tinham, a forma como eles se apresentavam, a menina que veio ser a contadora de história tinha 4 anos. E ela falava olhando com uma forma, aprendi um monte de coisa com ela. O jeito que ela olhava para as pessoas, a forma como ela lidava com as palavras. Portanto, falar de formação de professores é falar, não existe qualidade e equidade sem formação adequada de professores. É o professor, ele é central nesse processo. Aí tem o terceiro movimento, que são as culturas infantis. Essa eu acho que tem uma complexidade imensa. Pensar quais são as culturas infantis nesse contexto. Quais são as narrativas das crianças. Aqui eu tenho a Bernadette, que participa também de um livro que a gente construiu, que chama As Narrativas das Crianças nas Escolas da Infância. O que são as narrativas? É o que as crianças pensam, qual é a cultura que elas constroem. A sociedade não está aberta para as crianças. As cidades não estão abertas para as crianças. Quando o Francesco Tonucci diz, a cidade tem que ser um laboratório. E aí eu vou dizer para vocês vão dizer, isso é impossível. Então eu vou pegar a experiência de onde eu estou trabalhando. Todas as quartas-feiras eu vou para uma escola chamada Monteiro Lobato, em São Paulo. Ela fica na Angélica ali, lugar mais badalado na região. Próxima de Higienópolis, que é um bairro sofisticado de São Paulo. Ela é um quarteirão inteiro, é uma escola-parque. Uma escola da época de Mário de Andrade, que acreditava que a escola tinha que ter natureza. Essa escola faz um projeto chamado Travessia. É as crianças fazendo várias experiências na cidade. E eles, os de 3, de 4 e 5 anos, vão para os trabalhos lá, para o cinema, para as exposições, para os debates, para a experiência externa de ônibus com seus educadores. Porque criança precisa viver e entender esses desafios. E é interessante se vocês dissem a cultura. Eu fico pensando isso numa cidade pequena. Como é que essas crianças podem viver nesses territórios? Como é que elas podem sair das salas fechadas para estar em contato com toda a realidade? Eu fico vendo as crianças de Serra Negra, né? Lindas. Como é que elas vão estar indo para esses espaços todos? Eu peguei Serra Negra, eu poderia pegar qualquer outra escola, qualquer outra cidade. Como é que a gente está levando as crianças a se apropriarem da escola? Aí vocês vão dizer, professora, está indo longe demais. Não. Veja um exemplo de Jundiaí. Vou dar um exemplo aqui. Jundiaí hoje vale a pena conhecer. E vamos olhar, Jundiaí hoje tem espaços que são para as crianças. Com teatro, inclusive, para as bebês nas praças públicas, que é o que acontece na Itália. Quando você vai à Itália, o que tem de teatro de bebê nos domingos para as crianças, nós podíamos fazer isso no Brasil inteiro. Nós temos condição de fazer isso o tempo todo. As famílias levando as crianças para um teatro no centro dos vários lugares públicos que temos. Como é que nós estamos ocupando esses espaços? Então, o trabalho com os territórios chama Projeto Travessia. E eu gosto muito porque as crianças também vêm visitar as escolas. Eles conhecem as escolas todas do entorno. E eles, quando chegam na escola do entorno, eles levam uma mensagem. Gente, se vocês vissem as mensagens que são construídas com cartazes, frases, músicas, eu tenho tudo isso filmado. E eu fico emocionada de ver a potência disso. Então, é possível? É possível. Ao mesmo tempo, pensar nas culturas infantis significa falar do direito das infâncias para uma política legal da infância. E aqui a primeira distinção que eu fiz no início da minha fala. Crianças são seres humanos de pouca idade. Agora, infâncias são modos como esses seres podem viver as suas vidas. Então, nós não estamos falando só do conceito de criança, mas nós estamos falando do conceito de
infâncias vividas. O que essas infâncias estão interferindo nas nossas cidades? Como é que elas são percebidas? Como é que elas são acolhidas? Quais são os espaços que elas têm acesso? O Francesco fala que a cidade tem que ser um laboratório. Eu falo para vocês, se há uma coisa é que criança, pelo menos na minha cidade, em muitos lugares, se faz tudo para não levar criança. Porque não é o lugar. E eu diria para você, lugar de criança é todos os lugares. Elas têm que habitar a realidade. Nós somos seres de cultura. Portanto, nós temos que possibilitar. E por que a gente vai para outras culturas e fica apaixonados, né? E aí eu relato isso, né? Eu fui para Portugal, um grupo de 22 pesquisadores, o meu grupo de pesquisa. Fomos para a Universidade do Porto. Visitamos várias escolas, 18 escolas. Não fomos só na Escola da Ponte, que a gente fala de Portugal, fala Escola da Ponte. Não, existem experiências múltiplas. Mas nós fomos numa escola que chamava Cego de Maio. Se alguém quiser procurar, pode procurar, porque é bem legal. E a experiência deles. É aquela escola que, quando a criança não dá certo, mandam para ela. Vocês conhecem esse fenômeno? Pode ser que muitos de vocês tenham várias que vocês conheçam nos seus municípios. E aí, essa escola é toda de vidro, pintada pelas crianças e pelos jovens. Quando eu cheguei, tinha na entrada uma menininha tocando um acordeon. E ela tocava o seguinte, me ajudem, vamos ver se vocês têm voz para isso. Quando olhei... Tá baixo. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quando ela começou, eu fiquei... Vocês iam fazer o... Eu fiquei tão emocionada, porque quando a gente vai para outras culturas, arrepia quando a gente ouve uma música da nossa terra, do nosso espaço, da nossa cultura. E aí eu perguntei para Rosa, era o nome da menina, perguntei, como é que você chama? Ela falou, Rosa. Eu falei, Rosa, que lindo você cantando, tocando e cantando. Como é que chama essa música? Você sabe? Ela falou, sei, Asa Branca. Eu falei, você sabe quem é o autor dela? Ela falou, sei. Eu falei, quem é? Luiz Gonzaga. Eu falei, você sabe de que lugar ele está falando? Ela falou, sei. É lá de um lugar na sua terra, que a gente viu no mapa, que tem seca. Às vezes as crianças, até os animais morrem de sede. Eu falei, gente, que portuguesinha sabida. Olhei para ela e disse, nossa, mas você sabe muito do meu país. Ela disse, que a nossa professora recebeu um e-mail que vocês vinham para cá 2 meses atrás. Isso é respeito. Respeito à cultura do outro. Respeito que eu vou receber alguém que é diferente de mim. Eu nunca vou esquecer quando eu fui ao Centro de Desenvolvimento Humano em Kanagawa, Japão. A hora que eu entrei, eu me arrepiei. Isso já faz alguns anos. Quando você entra, eles fotografam. Você sabe que tecnologia para o japonês é uma coisa muito forte. Já era naquele período. Eles jogam a tua imagem no teto. Mais ou menos a gente chegar aqui, todo mundo ser fotografado no teto. E todo mundo que voltar à Serra Negra saberá que você habitou aqui nesse momento. Porque quando uma pessoa pisa num espaço, ela marca aquele espaço. Não é lindo isso? Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo nas nossas diferentes culturas. E, ao mesmo tempo, o Ano Internacional da Criança, em 1979, vou retomar rapidamente. Alguém vai me dando a dimensão de tempo, viu, gente? Hã? Jura? Não acredito. Olha, o Ano Internacional... Agora eu vou começar a corrida. Corrida, né? O Ano Internacional da Criança, de 1979, ele já falava em estudos para a identificação da situação social da infância e da vida das crianças. Eu estou falando de 79, gente. E olha os princípios da declaração. E eu queria que vocês levassem para suas cidades para se perguntar. Interesse superior sobre a criança, escuta da criança, o direito ao brincar,
o não ser objeto de violência, o direito à vida cultural, o direito às artes, o direito à educação, o direito à vida social. Olha esses direitos nos seus espaços, como é que eles têm sido tratados. Ao mesmo tempo, a Constituição, esse para mim deveria ser um artigo que já em todas as escolas brasileiras. Porque quando alguém falasse por que nós estamos fazendo desse jeito, a gente teria, isso é constitucional. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Agora veja a segunda parte, que acho que essa tem que nos afetar. Além de colocá-la salvo de toda forma de negligência. O que há de negligência em relação às crianças no silêncio? De discriminação. Quem discrimina, qualquer que seja a natureza da discriminação, de raça, condição social, de gênero, não é digno de ser chamado de professor. Não é. Eu tiraria o título. Se eu tivesse poder, eu tiraria o título. Por quê? Porque exploração, violência, crueldade e opressão. Esse artigo, esse marco legal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o marco legal da primeira infância conversam entre si. O marco legal é agora, praticamente 2017. O Vital Didonê eu vi na programação daqui. E quero que vocês deixem um grande beijo para ele, porque ele é um irmão. Eu participava das reuniões da Fundação Carlos Chagas, quando ainda a nossa Constituição de 1988 estava em construção, e o Vital trazia os artigos para a gente dizer que criança é sujeito de direitos. Isso foi produto de muita luta. Mas até hoje, existem estudos, e aqui, olha, por favor, não pensem que discutir educação infantil é discutir nos seus currículos apenas a didática, as metodologias, é muito mais do que isso. É a história da infância, sociologia da infância, antropologia da infância, filosofia da infância, geografia da infância. Sabe o que é lindo na geografia? O bebê, no processo de alimentação, ele vive a geografia do peito da mãe. Portanto, as áreas do conhecimento estão intimamente ligadas ao quê? À vida. Infância e cidade, infância do campo, pedagogia da infância. Essas são as áreas de conhecimento que estão aí para serem tratadas. E que, se nós não temos uma formação inicial, e a gente tem que pressionar para que isso ocorra, nos currículos hoje de formação, nós temos que fazer isso nas formações continuadas. Esse espaço é um espaço de formação continuada, concorda? Que tem uma responsabilidade histórica com isso. Porque se uma ou um, sair daqui e for para o seu município e fizer intervenções, e fizer mediações, e fizer desafios para que suas equipes tenham atitudes de uma natureza muito mais intensa de respeito a essas vidas, já valeu todo esse encontro. Eu estou falando um, imagina quando é quase 400. Só que esse compromisso ético, ele tem 3 bases. A formação, que é a epistemologia, a axiologia, que são os valores, quais são os valores que nós estamos trabalhando nessas escolas das infâncias, e a ontologia, que são as questões de formação do ser. Quem são essas crianças como seres humanos que estão sendo formados nesses espaços? O estudo ontológico, ele faz a gente pensar, e aí as bases eu vou passar muito rapidamente, mas eu vou dizer, aqui tem alguns autores que a gente precisa revisitar, porque nós estamos esquecendo, e a atual juventude não tem trabalhado, e aí eu vou pegar. Rousseau, o Emílio, quem não leu, dá tempo de ler ainda. Quem não leu, Froebel. Quem não leu Pestalozzi, quem não leu Freud. Questões
Só que esses autores aqui, hoje é um estudo, por sinal tem um livro chamado Pedagogias das Infâncias, que traz cada um desses autores discutindo as infâncias. E eu acho que uma das coisas que a gente precisava pensar, quando eu discuto Froebel, eu estou discutindo aquilo que hoje a gente acha de mais moderno, que são os centros de interesse. Mas eu vou pegar um outro conjunto, que é o Vallon, que eu já citei, mas eu quero pegar o de Crowley, que vai falar do comer, do abrigar, do se defender, do produzir. O de Crowley tem uma contribuição histórica nesse processo. E vou pegar Maria Montessori, a única mulher nessa época aí, que de repente foi uma guerreira e que hoje reconhecem Montessori, mas ela foi perseguida, literalmente. E o Dewey é um marco. Quer discutir projeto, e é impossível porque a gente tem feito uma coisa no nosso país que é equivocada. A gente muda o nome das coisas e não dá autoria para aqueles que foram aqueles que inspiraram tudo aquilo. Isso é um equívoco epistêmico. E, ao mesmo tempo, essas bases, tem Vygotsky, que são, sem dúvida nenhuma, por favor, não reduzam Vygotsky à zona de desenvolvimento proximal. Não é isso que cai em concurso público. É muito mais que isso. Vygotsky é um jeito de entender como é que a cultura interfere na construção da identidade. Ao mesmo tempo, tem o Celestin Freinet. Aí eu sou suspeita, porque toda a minha formação epistemológica é de paixão a Celestin Freinet. Por quê? Porque era professor, sala de aula, 1920, revolucionou, levando as crianças para aula passeio, que hoje a gente chama de estudo de meio, dá outros nomes. Trabalhava com projetos, sem nunca ter falava projeto, mas trabalhava o tempo todo com isso. Trabalhava com uma coisa, ele e o Pierre Clanchet, trabalhava com uma coisa que é linda, que é o texto livre, é o texto construído com autoria. Trabalhava, sem dúvida nenhuma, com o jornal dentro da sala de aula, a partir de um espaço. Esses inspiradores, muitas vezes, não aparecem no nosso universo. E é importante, porque quem não reconhece a história e não sabe de onde veio os princípios, fica trocando de roupa, dando nome novo para coisa que já foi vivida e que é descartada e que não é percebida e que depois volta mercadologicamente para os processos. Esse é o maior equívoco. E aí o Winnicott, desculpem, mas quem trabalha com criança de 0 a 3 tem que estudar o Winnicott. Porque o Winnicott fala que o brincar, e talvez só seja a manifestação mais profunda entre o subjetivo e o objetivo, entre as perspectivas de transposição. Ao mesmo tempo, tem o nosso Piaget, que eu quero dizer que não reduzam Piaget aos estágios. É um outro equívoco. Essa releitura crítica, e aí eu trouxe alguns contemporâneos, o Aldo Fortunati, de São Miniato, que eu vou estar agora em outubro, se alguém quiser acompanhar, eu mando o site para a informação. Vou estar com ele em Curitiba, debatendo Brasil e Itália, o que tem em comum na educação das crianças pequenas. Fortunati, lá em São Miniato, faz um trabalho dos 0 a 3 anos, numa perspectiva de cidade educadora. Florestan Fernandes, vocês vão dizer, peraí, o que tem a ver Florestan aí? Florestan Fernandes foi o grande precursor da discussão de jogos e brincadeiras nas periferias. Estudar Florestan, que é nosso. Lores Malaguzzi, que está mais conhecido do que ninguém, porque foi divulgado. Lores, se vocês quiserem pegar a biografia, ele diz num dado momento, aprendi muito com Freinet, ele vai mostrando os ensinamentos. Só que a gente não traz essa reflexão junto, para ver como é que as coisas foram se transformando. E por último, não é último, mas é importantíssimo, o Francesco, que de vez em quando está aqui no Brasil. A última vez que eu encontrei foi ano passado, numa exposição, e ele me disse uma coisa que eu não vou esquecer. Ele disse, eu não desisto do Brasil nunca, porque eu nunca vi tanta gente que luta por uma educação, muitas vezes nem sempre tendo as condições para que isso ocorra.
é um país que tem isso presente. Ouvi isso de alguém que vem de outro canto, com uma leitura. Ele disse isso sem as várias, e aí eu vou me lembrar, Cabralha, Belmonte, Prado, Eunápolis, Porto Seguro. Trabalhei lá 5 anos. E tem até reportagens, tudo. Foi no ano 2000, quando veio Brasil 500 anos. E eu estava em Prado, fui fazer pesquisa com crianças pequenas. E quando eu cheguei, alguém me disse, aqui a escola é péssima, não tem qualidade. E aí eu fui para conhecer essa escola. Só que na hora que eu cheguei, a professora estava correndo na praia com as crianças e depois com os gravetos, trabalhando o nome delas. E aí ela corria com eles para baixo da árvore e contava histórias. E depois eles iam para as redes. E agora a gente está tendo rede em várias escolas para as crianças repousarem. Aquela mulher, com todas as suas fragilidades, fazia o que era melhor dela naquele processo. Portanto, o conhecimento, as crianças são portadoras de história. Eu vivo, querida. São portadoras de história. E que histórias são essas? Façam essa construção com seus profissionais. As crianças são fatores sociais. Eu pergunto para vocês já viram uma imagem de mais prazer do que essa? Não tem nenhum material sofisticado, mas tem uma construção simbólica. As culturas infantis precisam ser reconstituídas. E para que elas sejam reconstituídas, nós temos que superar uma cultura adultocêntrica que ainda é marcante entre nós. É o adulto que define. E quanto isso acontecer, nós não temos a construção de uma cultura com as crianças. E ser adultocêntrico, a gente às vezes nem se percebe no processo, mas a gente muitas vezes não permite que os espaços sejam explorados porque a gente não acredita nessa potência. E eu não acreditar nisso é oferecer, é deixar de oferecer representatividade e legitimidade dos saberes que eles têm, das perguntas. Eu estava comentando com a Bernadette que eu estou com um livro da Ângeles. Ângeles e tem mais o segundo nome, esqueci agora. Isabel. Elas são da Espanha. Elas têm um livro que chama Fios da Infância. Olha, gente, eu trabalho com os alunos, sabe como? Eles vão buscar na escola lá, porque eu faço residência, eu vou toda quarta-feira para uma escola pública e fico com os alunos a manhã inteira e no final a gente retoma os materiais que eles estão trabalhando com textos. Eles agora, cada um tem um fio. O primeiro fio é crescendo. E aí tem vários fios, mas é lindo o texto. E aí, por favor, eu não estou fazendo merchandising do livro, não. É porque ele mexeu muito comigo. É uma experiência de escolas da Espanha. Só que tem um detalhe. Eu já vi isso no Brasil. Foi uma escola chamada Monteiro Lobato, em São Paulo. Não é Monteiro Lobato, desculpe. Dona Leopoldina. E fui conhecer a escola e quem apresenta a escola são as crianças. E aí o menininho foi me levar e quando eu vi, tem uma árvore lá no fundo, cheia de chupeta. Aí eu falei, nossa, que linda essa árvore no meio do pátio. Ele falou, a minha está aí. Eu estou aqui há 3 anos. Eu falei, nossa, e você colocou a sua lá? Ele falou, coloquei. Sabe o que é legal? É que na primavera, ela vai nos homenagear devolvendo as flores, como presente às chupetas que nós entregamos. Isso é trabalho com simbólico. Isso é trabalho, não sei vocês, mas mexe comigo profundamente. Saber o sentido que isso tem. O que nos faz ser pessoa não é bilhete de identidade. O que nos faz ser pessoa é aquilo que não cabe no bilhete de identidade. O Mio Couto, quando diz isso, é porque as crianças indígenas trabalham com terra, com água, o tempo todo. Cadê a água e a terra das crianças nossas? Aqui é uma homenagem a um querido, Sebastião Salgado, o maior fotógrafo de todos os tempos, que faleceu recentemente. Ele mostra um menino trabalhando com sequência de jogos com ossos de animais.
Ou seja, o material, ele é importante, mas ele é mais importante, eu estou terminando mesmo, quando ele é articulado com sentido. Aqui tem um parque sonoro, que são entradas de várias escolas, que ao invés de você entrar direto na escola, você tem um parque de sons para explorar. Sabe aquela hora que a criança está entrando? E esses parques sonoros funcionam em várias regiões de São Paulo. O que leva as crianças para o ensino fundamental, a educação infantil? Elas levam brilho, elas levam crença, elas levam alegria, amizade, aventuras, esperança, ludicidade, curiosidade, ingenuidade, experiências, conhecimentos, encantamentos, espontaneidade, vivacidade, mas elas levam isso aqui. Olha essa imagem, dá para vocês verem daí onde vocês estão? Pode ser que não. É uma selfie. Só que é uma selfie feita com chinelo. Porque as crianças sabem lidar com o lúdico, com o simbólico, como nós adultos não conseguimos. E o que eu acho interessante nem é o que está só segurando para a selfie, é os outros 3 se posicionando para a foto. Há pessoas que podem encontrar sempre algo errado de cada situação e tornam-se infelizes. E há pessoas que se encontram algo de bom em cada situação e se tornam gratas. Uma escola feita para e com as crianças. Uma escola onde, quando a lógica de tudo isso não dá certo, a gente tem que se dispor a mudar. E mudar é aquilo que Eduardo Galeano disse. E aí é um vídeo de 2 minutos, dá? Você vai pôr para mim um vídeo diferentes. O Eduardo Galeano, nesse texto, fala da escola, e olha isso. Essa história foi contada por uma professora durante um curso de capacitação há muito tempo. Esse depoimento corajoso nos acompanha desde então, porque é muito ilustrativo do fato de a lógica do aprendiz nem sempre ser a lógica do professor. Classe em período de alfabetização. Tarefa, trazer de casa figuras que começam com a letra E. E olha o que o aluno levou, a criança levou. Vestido e homem. A professora, quando viu essas figuras, falou, não, está tudo errado. Mandou ele fazer a lição correta com as revistas da classe. E passou o resto da tarde recortando escada, espadas, elevador e elefante. Mas no final do dia, a professora sentiu necessidade de entender o absurdo da escolha das figuras. E o menino explicou. Esporte, elegante, espanto. E eu queria que vocês lessem junto comigo essa frase agora. Onde há... Desculpem, nós estamos laudando todo mundo de um jeito absurdo. E nós, educadores, que conhecemos, temos um papel decisivo nos encaminhamentos desses laudos. Eu tenho sido alguém que tem me posicionado, inclusive com os diferentes profissionais sobre isso. Eu recebo laudos que eu digo, quem fez esse laudo não viu essa criança. E nós estamos com uma geração de laudados, crianças e professores laudados também. Portanto, obrigada. Aqui quero deixar para vocês o meu... Vocês serem minhas seguidoras, não vou dar nenhum passo. Seguidores, Emília Cipri, meus 2 últimos livros, meus contatos. Só que agora eu vou fazer um desafio para a plateia. Eu vou pedir, mas eu queria que vocês fossem muito honestos e honestas comigo.
que acho que foi o pacto que eu fiz com vocês desde o início do nosso diálogo. Que para quem teve significado esse momento, ficasse de pé. Eu espero que vocês tenham consciência do que vocês fizeram agora. E agora, eu vou pedir para uma professora, um professor, um profissional daqui, e naquele computador rapidinho, digitar umas palavras. Quem vai? Eu sei que todos querem, mas eu preciso de uma só. É duro, né? Todo mundo quer. Venha, minha princesa, venha. Como é que você chama? Andréia da onde? Ipeúna. Eu conheço Ipeúna. Já tive em Ipeúna. Você vai lá? Porque você é técnica? Dirigente, secretária de Educação de Ipeúna, e agora se colocou à disposição para uma professora dizer para ela o que é para ela fazer. Não merece aplausos? Obrigada, viu, professora? Porque antes de ser dirigente, é professor. Deste bloco de cá, eu quero 5 palavras de quem desejar falar, coisas que te inspiram a partir desse momento. Saber, coragem, eu vou para aí, só um minutinho. Já, tá? Coragem, afetividade. Espera aí, acho que vai ter que aumenta a letra para a gente poder ver. Ele aumenta a letra um pouquinho mais, 2. Encantamento, presença. Gente, se tiver alguém ainda com desejo, pode falar que também não é tão rígido. Amor, tá. Interessa. Vamos para o grupo de Clá? A metade, tá? Porque é muita gente. Empatia, curiosidade, pertencimento. Calma, que a nossa amiga lá, pertencimento, ela é boa, viu, a danada? Além de dirigente, agora você vai embora comigo. Vamos andar pelo Brasil. Minha vida é andar por esse país. Vivência. Oi? Conhecimento. Entrega. Conexão. Criança. Infâncias. Ok? Mais alguém? Esperança. Motivação. Emoção. Experiência. Agora vamos para o grupo de cá. Agora, e aí, gente? Inspiração. Pode falar coisa feia que eu estou preparada. Conexão. Acolhimento. Brincar. Empatia. Protagonismo. Olha, alguém vai dizer empatia já foi. Gente, não tire a palavra de ninguém. Deixa que ele está falando pela primeira vez. Falar. Publicizar. Isso, de publicizar mesmo. Todas essas coisas. Socializar, compartilhar. Né? Oi? Território. Mudança. Mais alguém? Sonho. Diversidade. Eu queria tanto ter falado sobre isso, um dia falo. Responsabilidade. Alegria. Sem leveza e alegria não se constrói profundidade. Oi? Equidade. Eu vou tentar fazer o texto, tá? Diria mais ou menos... Oi? Fundão lá, vamos! Gratidão. Paciência, precisa muita, viu? Oi? Afetar. Resistir? Não. Resiliência. Interesa. Posso? Vamos lá? Senão o povo aqui me pega. Eu diria mais ou menos assim, que o maior saber
de cada profissional que está na educação da infância é perceber que esse ato de coragem é um ato de amor, mas não um amor piegas, o amor de uma afetividade que gesta um encantamento e um compartilhamento de uma presença e de uma interesse em cada ação. É nesse ato de empatia que a curiosidade aflora na relação dessas trocas de saberes, onde o pertencimento maior é a vivência pura, de perceber que as crianças vão viver as suas infâncias quando a gente tem esperança e acredita na potência delas. É nesse movimento de motivação que a nossa experiência é fonte de inspiração. Nós inspiramos, nós marcamos vidas, nós marcamos histórias, mas ao mesmo tempo a nossa conexão gesta um acolhimento onde o brincar e a escuta ativa faz que o protagonismo seja exercício de socializar, de compartilhar, num território que abranja toda essa diversidade cultural brasileira e que faça que a mudança maior seja que os nossos sonhos se realizem na diversidade, com uma responsabilidade histórica de quem tem a alegria de perceber que a equidade é direito que tem que ter leveza, tem que ter muita profundidade, mas uma equidade que faça com que a paciência nos afete e nos geste uma resiliência de saber que somos educadores da infância. É um prazer estar com vocês. E agora, pega o celular, acende a luz do celular. Não é Barretos, mas nem Coldplay, mas nós vamos fazer. Olha lá! Olha lá para mim, dias melhores. Me ajudem, hein? Quiserem apagar aqui, pode até apagar, mas não sei se pode. Vamos lá, cadê o celular, gente? Todo mundo, olha, eu quero ver vocês agora iluminando Serra Negra, essa linda cidade. Vamos lá, me ajudem. Cadê o movimento? Ficaram sentados mais de 2 horas. A voz de vocês é fundamental. Vamos lá. Vivemos esperando dias melhores. Chega de esperar! Dias de paz, dias amados, dias que não choremos para trás. Vai levantando o mais alto possível. Ilumina quem está sem. Vivemos esperando o dia que seremos melhores. Melhores do quê? Melhores no amor, melhores na dor, melhores sem dor. E agora sim, agora rodovia, com coragem, com vontade. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Vivemos esperando. Tá no alto, vamos lá, Serra Negra. E quando dá tudo errado na escola, vocês podem apagar esses celulares, por favor. Eu quero contar um segredo para vocês. O que ilumina aqui não são esses celulares, é cada um de vocês celulares. Vocês são as luzes desse processo. Agora vamos, hein? Dias de paz, dias amados, dias que não deixaremos para trás. Mais forte.
palmas para essa maravilhosa. Professora Emília, você sempre muito necessária, muito perspicaz, e com certeza você transformou a nossa tarde, a nossa vida e o nosso seminário em dias melhores. Obrigada. Posso falar 1 minuto? Falei tanto? Com certeza, a palavra é sua. Eu estou emocionada porque eu penso assim, se um dia vocês acharem que tudo isso é secundário, é porque não entenderam, muitas vezes, que a música, por exemplo, ela atinge 17 campos simultâneos das nossas sinapses. Quanto mais a gente canta, quanto mais a gente está junto, essa energia é insubstituível. E se um dia perderem um pouco a bateria, tem uma amiga lá em São Paulo que estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Somos nós que agradecemos a sua presença tão singular. E como vocês puderam observar com muito carinho, a Denise, nossa vice-presidente da Undime, entregou um mimo muito carinhoso e faz a entrega de um mimo muito carinhoso para a nossa professora Emília, que está até combinando, né? Rosa com rosa. E rosa com rosa, nós gostaríamos também, eu costumo dizer que um coração grato é um coração próspero, viu, professora Emília? Essa afetividade, essa entrega. E nós temos mais uma rosa muito especial nesse palco, que é a nossa intérprete, que está conosco desde o início, a quem eu peço uma salva de palmas em Libras, meu povo.